Estamos com o Thiago Mestre, que foi um dos artistas selecionados para a temporada de projetos 2016. Ele está apresentando aqui no Paço das Artes, no MIS, a exposição Fundações. São 14 esculturas dispostas aqui no espaço. E hoje a gente vai ter uma conversa com ele para que ele possa explicar um pouco para a gente esse projeto. Tudo bem, Thiago? Então, Thiago, eu queria que você falasse um pouco do processo de pesquisa, desse trabalho que você está apresentando especialmente aqui para o Paço das Artes. Bom, este projeto Fundação, ele é composto por 14 esculturas, como você falou, em gesso. A minha entrada nas artes visuais ela começou mais pela pintura, mas nos últimos anos tem-se vindo a diversificar e a não se prender a uma linguagem específica, mas a tentar abordar esta transição entre linguagens e a relação entre elas também. É a primeira exposição que eu faço que tem um sistema único que faz toda a exposição, ou seja, são peças verticais, próximas da questão da coluna, do obelisco, do tótem, do menino. E ele tem como mote um documento dos anos 40, que está muito ligado à história do Brasil, talvez, e de São Paulo, mas não de uma maneira oficial, de uma maneira colateral, que é uma carta do Luís Saia, então subdelegado, julgo eu, do IFAM, dando conta de uma dúvida lógica na recuperação da colunata da igreja, do sítio de Santo António, próximo aqui de São Paulo. Esta carta era endereçada ao Lúcio Costa e colocava de uma maneira muito coloquial, muito imediata, muito presente, esta questão de projeto. Lúcio, como é que nós fazemos Vamos esta resolver. coluna? Fazemos-la assim, ou assado? Quer dizer, na verdade, você parte de uma ideia inicial desse documento, né, que faz essa narrativa da história paulista, né? Agora, por outro lado, além dessa questão do arquivo, que você parte dessa questão para desenvolver o projeto aqui, você toca numa questão que me parece bastante importante sobre o processo de criação, quer dizer, a discussão, né, de como é que a gente vai fazer essas colunatas ou como não, esse processo de criação que se dá, seja no arquiteto, seja no artista. E é um pouco essa discussão que você traz aqui para dentro do espaço positivo, não é? Sim, esta exposição, ela põe de uma maneira, a meu ver, bastante clara o jeito como eu enveredo por estes caminhos. Na realidade, não partiu de um documento histórico e contextual, nem partiu de uma elaboração plástica só. Acho que é a colisão entre estas duas coisas que engendram uma energia tal que faz com que seja possível que nasça o projeto. E eu gosto de sublinhar isso porque sinto a necessidade de não me colocar nem de um dos lados, nem do outro lado. São dois pendores que têm informado muito a elaboração artística dos últimos tempos. Agora, Thiago, falando em processo de criação, como é que foi o processo de criação, então, seu para esses trabalhos? Na verdade, você apresenta, são 14 esculturas, cada um com um formato diferente, feitas em gesso. Você desenhou isso antes? Você foi fazendo isso em ato? Como é que foi o seu processo nesses trabalhos? Foi de diferentes maneiras para cada um dos objetos. Eu estava tratando de verticalização, estava tratando coisa em pé. Algumas das esculturas elas são esculpidas, algumas são escavadas, algumas são moldadas, algumas são empilhadas. E é exatamente esses lados todos, esses caráteres diversos que cada um dos trabalhos aqui apresenta, que é um convite ao espectador também para começar este percurso e ir entendendo de que maneira é que cada uma das coisas aconteceu. No momento posterior à feitura dos trabalhos, os nomes que acompanham o catálogo, o nome de cada uma das peças, ele tenta encontrar um momento de precisão e um momento de tensão entre o que ela se apresenta como objeto escultórico e o universo de significados que o nome pode abrir. Então esse é um trabalho que para mim acompanha a par e passo a imagem ou a presença física do próprio trabalho e é tão importante quanto o nome. Mas antes de falar do nome, apesar das diferenças nuances entre cada uma dessas peças, elas têm uma característica comum, que todas são feitas de gesso branco. E algumas delas é possível você perceber algumas formas coloridas, né? Algumas manchas de tinta, né, nessa peça branca. Queria que você falasse um pouco disso, um amarelo num lugar, um verde, um rosa. Essa relação para mim foi importante, Priscila. Começou por ser escultura só e a pintura entrou mais no final
como uma possibilidade de abrir para uma potencialidade cromática também dos objetos. Eu pensei na pintura aqui, e ela aparece de uma maneira muito subtil, é quase imperceptível sob alguns pontos de vista. Eu pensei que ela apareceria como uma espécie de característica última daquela peça, de personificação, de assinatura quase. E leva o espectador também a ter que a olhar o trabalho numa escala determinada e a poder aproximar-se e encontrá-lo numa outra escala. E encena também uma certa ficção em relação ao possível lugar da pintura nestes trabalhos. A pintura, ela às vezes entra de uma maneira completamente disruptiva em relação à peça que está a tratar, outra das vezes aparece como uma maneira de acentuar uma determinada expressão de uma curva. Agora, Thiago, tinha até, quando a gente fez a nossa conversa semana passada, né, eu até fiz essa pergunta para você. A Rosalind Krauss fala naquele livro dele, Escultura em Campo Ampliado, ela trabalha muito com a dimensão não só do espaço para se falar de escultura, mas da dimensão do tempo, né? E nesse sentido, queria, porque você traz aqui quase um site específico, né? Um conjunto de escultura, mas que de alguma maneira elas se relacionam entre si, ela convida o público para deambulação no espaço. Isso também foi pensado. Quando você montou aqui no espaço, como é que você pensou a questão da montagem desse trabalho nesse espaço que foi dado a você, que é bastante diferente do espaço do projeto, porque houve uma mudança em relação a isso, não é? Claro. Sim, realmente o espaço mudou já a meio do processo. Eu fixei-me numa questão da escultura ela ter uma máxima altura dentro deste espaço, mas não tocar no teto para que não se confundisse com um elemento estrutural realmente, para que tivesse um recorte a toda a volta. A questão da temporalidade e da experiência da deambulação pelo projeto, acho que ele tem dois tempos aqui. Esta edição ela enfatiza muito a entrada na sala, que é uma porta central de onde se enxerga tudo de uma maneira geral, e há um segundo tempo em que você realmente deambula pelo trabalho e o encontra numa outra dimensão, em que deixa de ser o conjunto que talvez faça sentido, mas passa a ser cada um dos objetos que você vai interpelando e ao qual, julgo eu, e essa é a intenção, você fará uma pergunta e talvez tenha alguma resposta. Essa geração de sentidos, pegando um pouco esse gancho que você está dando com geração de sentidos, então essa deambulação, essa mesma geração de possíveis sentidos, né, como uma obra aberta, né, do Eco, onde você faz ali, cria um outro significado através daquela dimensão da cor, né, você também traz essa geração de um outro sentido na própria publicação, né? A publicação me parece que ela faz parte do trabalho, onde ali o leitor tem a possibilidade de se deparar com essas imagens, com o nome dessas esculturas, criando aí um outro nível de significado, mas também com embaralhamento, ou com diálogo com outras imagens de outras esculturas de outros artistas, né? Quer dizer, me parece que a publicação ela cria um outro nível de sentido, né? Que mais do que ser um catálogo da exposição, ela é o próprio trabalho. Queria que você falasse um pouco dessa publicação. Sim, é importante essa pergunta que pões, Priscila, porque eu, ao mesmo tempo que estou fazendo esta exposição aqui no Paço das Artes, estou com uma exposição no Centro Cultural de São Paulo que se chama La Californie e que fala sobre ateliês de artistas e sobre este fluxo dos artistas ao longo dos tempos, como que pagando uma espécie de um tributo, por assim dizer. Esta exposição, fundação, o caráter dela, a questão da verticalização na escultura, ela aponta também para um fluxo que se perde em tempos imemoráveis desta vontade humana de levantar coisas, de construir, de erigir, de afirmar, sim, maneira. Por assim dizer. É um sentido que tem cada vez mais acompanhado estes trabalhos que eu tenho feito, de tentar não fechar o trabalho na sua existência só, mas tentar tentacularizá-lo, tentar articulá-lo, talvez com narrativas de longo curso, tentando não cair numa questão de assertividade e de apontar incisivamente para alguma coisa, mas de deixar um campo o mais amplo possível para que o espectador possa partilhar desse processo. A publicação que acompanha esta exposição, ela teve um papel muito importante para mim e acho que nela é que nós encontramos talvez um campo mais expandido do trabalho. Ele parte do contexto expositivo
e desenvolve-se na publicação. Eu chamo de publicação, não é um catálogo porque ele não dá conta de uma maneira sistemática só do trabalho, mas ele emparelha pares de imagens, uma das minhas esculturas e um elemento qualquer vertical do homem, que se acompanha de uma narrativa específica e que permite ao espectador ou à pessoa que vê entender o quão apaixonada esta questão foi ao longo dos tempos do construir, do levantar. O quão atribulado é esse caminho. Então, ok, Thiago, queria te agradecer e desejo Obrigado, sucesso aí no seu caminho. Obrigado.